Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 41, né? Faltam apenas 9 estudos para nós concluirmos todo o Seminário Teológico de Base. E esse estudo é intitulado A Igreja do Senhor, né? Hoje nós vamos ter uma visão, né, sobre esse tema tão importante, tão precioso, que é a Igreja do Senhor, né? O corpo de Cristo na Terra, né? Esse tema é tão fundamental, né? Porque a Bíblia chega a tratar dele, né? O apóstolo Paulo, quando ele trata sobre a ceia, né? E sobre muitos que dormem, sobre o homem examinar a si mesmo, ele chega a dizer que muitos têm esse tipo de problema, né? Dormem, enfim, que têm dificuldade de caminhar em Cristo porque não sabem discernir o corpo, né? E o corpo é justamente a igreja, né? A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Paz e Yasmin, seja bem-vindo. Eu vou pedir para a pastora Tatiana orar, nós estaremos iniciando a nossa aula em nome de Jesus, na sequência. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, nessa noite, por mais um momento, Senhor, meu Pai, aprendendo de Ti, Senhor. Mais uma terça-feira, Senhor, meu Deus, reunidos diante da Tua presença, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor venha nesse momento abrir nosso entendimento, Senhor. Que venha, meu Pai, vir tudo com sua clareza, Senhor, meu Deus. Que saiamos dessa aula, Senhor, cheios do Seu Espírito, Senhor, cheios da Sua sabedoria, Senhor, meu Deus. Que nós venhamos, meu Pai, termos, meu Pai, através dessa aula, profundidade contigo, Senhor, meu Deus, com a tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue, Senhor, ministrando, Senhor, na vida do meu esposo, Senhor, do pastor Lúcio, para que ele conduza essa aula, Senhor, meu Deus, conforme o Senhor querer e somente a sua vontade, Senhor. Continue, Senhor, meu Deus, sustentando a vida do teu servo, Senhor. Eu sei, meu Deus, como tem sido, Senhor, meu Pai, essa semana, Senhor, meu Deus, com a inauguração da igreja, Senhor, mas glórias a Ti, meu Pai, que o Senhor tem sustentado, o Senhor tem renovado as forças, Senhor, e eu te peço que o Senhor continue, meu Pai, abençoando, Senhor, a vida do meu esposo, Senhor. Toma cada um que está aqui nas suas mãos, Senhor, meu Deus, a vida do Marcos, da Mari, da Yasmin, Senhor, da Lorena, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nesse momento, tirar todo o cansaço do dia, Senhor, meu Deus, toda a distração, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, nesse momento, termos somente o foco na Tua palavra e naquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, Senhor, meu Deus. Alcança, Senhor, meu Pai, através do YouTube, Senhor Deus, quem estará assistindo essa aula, para que também tenha clareza e profundidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, esposa. Então, hoje nós vamos tratar, né, sobre esse tema tão importante, né, que é o estudo de número 41, e que vai falar justamente sobre a Igreja de Cristo, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, do material que eu preparei para essa aula. Amém. Agora vai ficar. Amém. Então, nós vamos tratar hoje sobre esse tema, né? A Igreja de Cristo, né? E qual é o objetivo? Nesse estudo, a ideia é nós explorarmos, né, o conceito bíblico de igreja, né, como comunidade dos remidos por Cristo, ou seja, daqueles que foram resgatados, né, por Jesus. Remidos remete, né, a aqueles que são comprados por um preço, né? Nós já falamos sobre isso aqui no Seminário Teológico de Base várias vezes. A remissão, né, daqueles que são salvos por Cristo tem a ver com um termo muito utilizado na época, né, da questão da escravidão, que era aquele que estava escravo e era liberto, era resgatado por um preço. Então ele era remido das suas cadeias, né, daquilo que o tornado aprisionado, e Cristo nos redimiu a partir do seu sangue, do resgate, né, da nossa vida na cruz do Calvário. E a ideia é nós entendemos tanto o propósito divino, quanto a estrutura da igreja e seu papel no plano de Deus para a humanidade, né? Juntos vamos descobrir as profundezas, né, ou as profundas verdades sobre a noiva de Cristo, né? Que é a noiva? Por que a noiva, né? Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós fazemos parte disso? Verdade é que a igreja tem sido tratada nos últimos anos de uma maneira muito distante daquilo que a Bíblia nos ensina. O corpo de Cristo, ele é a manifestação da autoridade de Cristo na Terra. Ele deve ser respeitado, ele deve ser servido e não se servir do corpo, né? Não se servir da noiva, mas servir a noiva. Isso é a guia de todos aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor e caminhar em comunhão com aquilo que Deus está estabelecendo para você. Então, a partir daí, né, nós vamos ter algumas considerações, né? E Efésios 5, 25, 27 é um texto central, né? Porque declara, né, sobre como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado
pelo laver da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Santa e inculpável é algo que eu quero falar nessa noite. Pai, seja bem-vindo. E eu quero já que vocês se preparem. Boa noite, pastor. Paz, abra o microfone, eu gostaria da participação de vocês. Só um minutinho aqui, peraí. Amém. Tava ligando o ar-condicionado aqui, cara. Então, por que eu quero tratar sobre esse tema especificamente, né? Sobre a questão da vida, né? Ou do corpo de Cristo, principalmente sobre esse tema aqui estabelecido em Efésios, né? No seu capítulo 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo laver, né, ou pelo lavar, né, da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga ou coisa semelhante, mas santa. E aí, qual é o exercício que eu queria tratar nessa noite, né? Porque esse é um ponto bastante crítico e gera bastante dúvida, né, na maioria das pessoas. Quando nós tratamos, né, ou nós falamos, né, que Cristo morreu, né, na cruz do Calvário para salvar o perdido, é óbvio, né, que Cristo estendeu, né, o seu convite, né, à salvação a todos aqueles que nele crê, né? E nós já falamos sobre isso aqui ao longo das aulas, como nós entendemos esse mecanismo da salvação, né? Tratamos aqui sobre tanto o calvinismo quanto o arminianismo, falamos sobre a predestinação, né? Deus escolheu aqueles que deveriam de ser salvos, e sobre a presciência. Deus olhou na eternidade e viu aqueles que responderiam ao seu chamado e os elegeu para serem salvos. Independente do mecanismo, no final desse processo, nós temos a igreja, aqueles que foram salvos mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso é importante porque ela expande e aprofunda o conceito que muitos cristãos têm dúvidas, que é a seguinte: Jesus morreu por todos? Sim ou não? Sim. Pode falar. Amém. Uma vez que morreu por todos, né, ao mesmo tempo que nós cremos que Cristo morreu para dar a oportunidade a todos para a salvação, mas num aprofundamento dessa interpretação, Cristo ele amou e entregou-se pela sua igreja, para santificar a igreja. O que eu estou dizendo? É diferente, apesar de muito próximo, tem diferença entre a oportunidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador e aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, que são a sua igreja. Normalmente, as pessoas hoje têm feito bastante confusão e se apoiam nisso para dizer, olha, não, Deus é amor, Deus ama todo mundo e aceita todo mundo da forma como está. Como está, no sentido de estender a mão para que todos aqueles que ouçam a sua voz e o recebam como Senhor e Salvador terem acesso à salvação que ele disponibilizou para aqueles que creem no seu nome. Mas, em última análise, o sangue de Cristo, né, ele estará disponível para santificar, para lavar e para apresentar a sua igreja sem ruga, santa e inculpável diante do Senhor. O que eu estou dizendo com isso? Isso, para nós, deixa claro que o fato da salvação estar disponível para aqueles que creem, ou para todo aquele que responde ao chamado de Deus, não significa que esse amor que foi incondicional no sentido de dar a oportunidade a todos aqueles que creem de serem salvos, não significa que ele não, ou que ele aceite que nós permaneçamos da forma como estamos. É um aprofundamento dessa visão. Porque Cristo morreu e entregou-se pela igreja para santificá-la, para purificá-la, para apresentá-la como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou qualquer outra coisa semelhante. Mas de que forma? Santa e inculpável. Então, você tem o pecador sendo resgatado pelo sangue de Cristo, passando a fazer parte a partir daí do corpo da igreja, ou seja, do corpo fazendo parte da noiva, e essa participação no corpo de Cristo ou na noiva de Cristo, ela é reconhecidamente caracterizada por uma mudança. Porque uma vez que aceitamos a Cristo e entramos para o seu corpo, necessariamente seremos santificados, seremos transformados para sermos apresentados sem rusga, sem ruga, sem mancha, qualquer coisa semelhante, mas santos e inculpáveis diante do Senhor. Então, obrigatoriamente, o que eu estou dizendo é, a salvação está disponível a todos? Sim, para aqueles que creem. Mas a conclusão dessa salvação necessariamente precisa ter a transformação. Porque o sangue de Cristo, Jesus amou a igreja e se entregou
para um propósito: santificá-la, purificá-la e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, isso vai implicar numa mudança minha e sua ao longo desse processo. Não é aceitar a Cristo e permanecer como estamos. Não. É aceitar a Cristo. E a característica de um coração que aceitou a Cristo de maneira efetiva é a transformação, é a santificação, é se tornar santo e inculpável mediante a purificação que o Senhor nos concede através do seu sangue na cruz do Calvário. Tá claro o que eu estou tentando explicar aqui, que parece muito próximo, mas tem uma nuance bastante simples, né, dessa transformação, né? Então, o corpo de Cristo, ele está disponível, né, a sua igreja, para todos aqueles que nele creem. Deus o aceita a todos, o convite a todos. Alguns responderão. Aqueles que responderem, aceitarem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, farão parte do corpo de Cristo. E como nós temos a certeza de que isso acontecerá? Porque haverá transformação, santificação, lavagem dos pecados, né, mediante a palavra. Olha que coisa, texto tremendo. Então, o processo é: Cristo ama, Cristo se entrega. Qual o propósito? Santificar, ou seja, separar para ele. Purificar através da lavagem das vestes mediante uma água. E como? Mediante a palavra. A palavra de Deus é o papel. É ela que vai nos lavando, vai nos purificando ao longo do tempo. Não é assim? Vocês sentem isso? Que quanto mais vocês conhecem ao Senhor, conhecem sua palavra, parece que Deus vai nos lavando. Você vai se conscientizando do pecado, do erro, daquilo que você precisa mudar, do seu temperamento, do seu comportamento, das coisas que você precisa deixar que Deus trabalhe na sua vida. Como uma água mesmo, ele vai lavando, né, a nossa vida. E esse propósito é para apresentar uma igreja como gloriosa, né, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e culpada. Vocês entendem isso? Podem abrir o microfone, em nome de Jesus, que eu preciso que vocês confirmem esse entendimento. Sim, pastor. Amém. Amém. Então, esse é o princípio do corpo de Cristo, né? E da morte de Cristo na cruz do Calvário. E a gente tem mais um texto de 1 Pedro 2,9 que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, conforme o texto está escrito aqui, vocês quem? Tatiana, Sil, Yasmin, Lorena, Marcos, Mari, Lúcio. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para tudo que vocês pedirem de riqueza e bens materiais receberem em nome de Jesus. É isso que o texto? Não. Não. O texto é bastante claro. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para um propósito, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sermos separados por Deus, sermos eleitos por Deus, sermos sacerdócio real de Deus, nação santa e separável, povo exclusivo do Senhor, tem um propósito: anunciar as suas grandezas. E esse é o papel da igreja e de cada um de nós individualmente como crentes em Cristo Jesus. E um outro texto base de 1 Coríntios 12:12, né? Assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós tratamos aqui no módulo 4, no último módulo, né, tratamos sobre o Espírito Santo, né, os dons espirituais, a plenitude do Espírito, e agora estamos caminhando para a última estrutura, que é a igreja. Então, tratamos no módulo 1 sobre Deus Pai, né, no Antigo Testamento, a manifestação, a Trindade, né, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tratamos no módulo 2 sobre o pecado, a queda do homem, as consequências do pecado, tudo que foram os dobramentos, né? A vinda do segundo Adão, que vence onde o primeiro falhou. Tratamos no terceiro módulo sobre Cristo e seu sacerdócio real, a sua manifestação como rei, sacerdote, né? E profeta. Tratamos basicamente sobre cristologia. Então, faltava no quarto módulo, estamos tratando sobre o Espírito e agora vamos tratar sobre a igreja. E a gente completa toda a visão, vamos dizer assim, né? Uma visão holística sobre o... Então, quando nós tratamos de 1 Coríntios 12:12, esse mesmo texto é o texto dos dons, né? Que fala que nós temos uns para profeta, uns para apóstolos, né? Como diz lá em Efésios, por exemplo, mas fala também sobre os dons espirituais, né? Cada manifestação dos dons tem um propósito. E ele diz: assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a... É o texto que nós tratamos algumas aulas atrás, que fala, né, que a mão não pode dizer que não precisa do pé, né, que o olho não pode dizer que não precisa de outra parte do corpo,
porque um corpo é um só. E essa é a igreja do Senhor. Então, eu vou pedir para alguém me ajudar vamos ler esse material sobre a expressão visível do reino. Se alguém puder do microfone me ajudar, ficaria grato. Eu posso, pastor. Eu só ajustar aqui a minha tela. Pronto. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, ouço perfeitamente. Bom. Amém. A expressão visível do reino de Deus. Expressão visível do reino. A igreja manifesta concretamente o reino de Deus em meio à humanidade, sendo testemunho vivo da presença divina no mundo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Então, essa é a primeira questão. O que é a igreja? Né? O que é a igreja? A primeira definição de igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem, não é um lugar onde é muito legal, onde tem um louvor top, onde a gente tem todo o conforto, onde tem uma mídia excelente, não. A igreja ela tem uma definição clara. Primeiro e mais importante, ela tem que ser a expressão visível do reino. A igreja tem que manifestar concretamente o reino de Deus em meio à humanidade, sendo o testemunho vivo da presença divina no mundo. Por isso que seguem, Jesus disse, olha, aqueles que creem, né, farão coisas maiores, né, seguirão os sinais. Por isso que a igreja precisa libertar, por isso que a igreja precisa curar, por isso que a igreja precisa confrontar, por isso que a igreja precisa denunciar o pecado, por isso que a igreja precisa amar com amor não humano, né, com amor divino. Por isso que a igreja precisa ser igreja, porque ela é a expressão visível do reino. Aquilo que Jesus começou, continuou através da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, sobre a sua igreja. Então, o primeiro papel da igreja é ser uma expressão visível do reino. Você quer saber se você está ou não numa boa igreja? Se pergunte, a minha igreja ela é uma expressão visível do reino? Nós vivemos o reino na igreja? Que se a resposta for não, ela não é o corpo de Cristo na terra. Porque o corpo de Cristo na terra ela tem um objetivo claro e único, que é ser a expressão visível do reino. Cada um de nós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, temos um propósito: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Amém? Pode continuar, por favor. Amém. Edificada pela palavra. A palavra de Deus é o fundamento sobre o qual a igreja é construída, crescendo em maturidade e santidade. Vocês, porém, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amém. Então, eu pulei ali a comprada pelo sangue, né? A expressão visível do reino, a gente vai voltar ali na comprada com sangue e edificada pela palavra. Então, a palavra de Deus é o fundamento sobre a igreja construída. Por isso que nós temos uma visão dentro do Ministério do Deuteronômio, por exemplo, de ensino. Não é pela questão de ser didático, não é questão para ser legal da aula, não é sobre isso. É que a igreja do Senhor ela precisa ser edificada em cima do conhecimento. Crente que não sabe, ele é levado de um lado para o outro. Nós já lemos esse texto aqui de Efésios capítulo 4, igual criança, pela mão, né? De um lado para o outro sem saber. Qualquer vento de doutrina, qualquer situação, desvia ele. Não está firmado na rocha, ele não sabe se posicionar no mundo, entre os amigos, entre as pessoas, entre os familiares, porque ele não sabe o que ele crê. Então, a palavra é o fundamento pelo qual a igreja é construída. E ela nos leva à maturidade e à santidade. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, ou seja, vocês já não são estranhos ao reino, mas são concidadãos, ou seja, nós brasileiros somos concidadãos, né? Nós somos da mesma cidadania. De qual pátria? Dos santos e membros da família de Deus. E nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, e dos profetas, a palavra de Deus. O fundamento dos apóstolos e profetas são a palavra. Lembra da aula sobre Bíblia que nós tivemos aqui no CETEB? 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Esses são o fundamento dos apóstolos e os 39 dos profetas. É sobre isso que a igreja do Senhor é edificada. Qualquer coisa fora disso, nós rejeitamos. Daí o nosso conceito de sola escritura. Né? Sola escritura, somente a escritura, mais nada. E por isso que isso é o fator principal para diferirmos aquilo que é a igreja do Senhor e que não é. Porque rejeitamos algumas seitas, como por exemplo, os testemunhos de Jeová, como por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Por quê? Os adventistas, os próprios católicos nesse aspecto, por quê? Consideram as epístolas papais no mesmo nível das escrituras. Consideram os ensinos de L.G. White, dos adventistas, né, do sétimo dia,
nos mesmos níveis das escrituras, né? Os testemunhos de Jeová, né, desconsideram Cristo como Deus, né? Só acreditam num Deus único, não a triunidade, ou seja, colocam Jesus como uma classe menor de Deus. Os mormons, né, que acreditam somente no livro que acreditam na mesma patamar de escritura, né, da revelação, né, que receberam de Mormon, né, do índio Morrone, enfim. E, enfim, a gente vai falar que diversas seitas, heresias, os kardecistas, que acreditam no Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Ou seja, a Igreja de Cristo, Paulo deixa bem claro, nós não somos mais estrangeiros, somos concidadãos de outros santos que outros. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Paulo, Pedro, nós somos concidadãos, somos na mesma cidadania, em nível de igualdade, e membros da família de Deus. E somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Dos apóstolos e dos profetas de Ellen G. White, dos apóstolos e profetas, ensinamentos de Kardec, dos apóstolos e profetas das bússolas papais. Não, sobre apóstolos e profetas, e tendo Jesus Cristo como uma pedra angular. No caso que eu citei aqui, por exemplo, testemunhas de Jeová rejeitam a Cristo. Jesus falou, aqueles que vê ser rejeitado, tornou-se a pedra angular. Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra na construção do Antigo Testamento, você tinha uma pedra que era o centro de todas as coisas, ela que definia todo o resto da construção, ela era a base de tudo. Sem ela, tudo estaria errado e não poderia ser possível ser edificado. Jesus é essa pedra, né? Aquela que fica e determina como a construção, como é edificado o prédio. E esse prédio é a igreja e o corpo de Cristo, o reino de Deus, que é baseado em Cristo. Então, nós temos a edificação, a expressão visível do reino, a edificação da palavra e agora compradas no sangue. Pode ler, por favor, Iede? Posso. Vamos lá. Comprada com sangue. Cristo pagou o preço supremo pela igreja, derramando o seu sangue na cruz para redimi-la do pecado e da morte. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém. Pastor, está desligado o seu microfone. Nós fomos comprar, obrigado, Yasmin. Nós fomos comprados, né, pelo preço supremo, que é o sangue de Cristo, né? O pastor Paulo coloca aqui em Atos 20, e aqui é uma orientação aos pastores, né? Que nós devemos ser bispo, né? Nós tivemos também bispo, pastor, essa é a mesma origem, né? É a mesma raiz, a mesma palavra, né? No grego. Então, pelo qual você se colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, o papel do pastor é cuidar de si mesmo e de todo o rebanho sobre o qual Deus nos colocou como pastor, porque ele foi comprado por um alto preço, que é o próprio sangue do Senhor. Então, a igreja é a expressão visível do reino, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então, por isso que qualquer um que rejeite Jesus como Salvador não é a igreja, porque não aceita, né, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a edificação pela palavra e, por último, apresentada de forma gloriosa, né? No retorno de Cristo, a igreja será apresentada sem mácula, resplandecente em glória diante do Senhor, para apresentá-la a si mesmo como Cristo, como igreja gloriosa, sem mancha nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, essa é a expressão visível do reino de Deus como igreja. Manifestação da expressão visível. Ela é comprada pelo sangue, então Jesus é o centro, né, de todas as coisas. Ela é edificada na palavra e ela precisa ter uma visão de eternidade, de ser apresentada de forma gloriosa ao Senhor. Isso tudo define o que é a igreja de Cristo, né? E Mateus 16, 18, né, Jesus diz, olha, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o próprio Jesus que garante, né, a edificação da sua igreja, e mais do que isso, né? E que nós, como igreja, seríamos irresistíveis às portas do inferno, né? Esse texto de Mateus 16, 18 é muito importante, porque a dinâmica aqui não é do inferno avançando contra a igreja, né? Muitas igrejas têm esse papel, é só me envolver no ministério que a luta começa. Não, irmão. A luta começa em qualquer época da sua vida. Antes de você conhecer a Cristo, já tinha muita luta. Assim. Se você não sabe, assim, deixa claro. O diabo sempre quis matar, roubar e destruir a sua vida. O diabo sempre quis te levar para o inferno. Só que antes, você era como... Eu e você, a gente era como um sapo colocado dentro de uma panela e com a água sendo esquentada gradativamente. A gente não percebia, porque a gente era levado como se a vida estivesse fluindo e nós estávamos sendo manipulados, escravizados pelo mundo e pelo diabo, por tudo aquilo que nós vivíamos até então. Então, luta na nossa vida sempre houve, porque assim, não existe a pacificação dessa guerra. O diabo tem um único objetivo, roubar, matar e destruir.
você crendo em Cristo ou não. Uma questão é, você é consciente ou é inconsciente? Você é manipulado ou está ciente dessa guerra? Então, essa visão de que eu entrei no ministério e tudo se levantou. Irmãos, as lutas sempre existirão. Mas o movimento não é o inferno vir contra a igreja, mas é a igreja avançar contra as portas do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer, eles não resistem à igreja. Nós estamos agora entrando, né, na nossa nova sede. E nós cremos em nome de Jesus que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja naquele local. Em que sentido? No sentido que nós vamos libertar, curar, transformar e pregar o evangelho ao Senhor. Porque nós fomos chamados para ser a expressão visível do reino. E quem garante isso é o próprio Cristo. Ele fala, eu vou edificar. A minha igreja vai ser edificada sobre essa pedra. Ele fala assim, você é Pedro, você é uma pedra. Mas sobre essa pedra, sobre a minha vida, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não é que nós talvez vençamos o inferno, não é que nós talvez ganhemos do inferno. Não, nós vamos ser irresistíveis do ponto de vista do avanço sobre o inferno. Entrar, saquear o inferno é papel da igreja, onde quer que ela esteja. Então, não, essa visão ministerial do tipo, olha, canso de ouvir esse discurso. Não, mas aí não, irmão, o diabo vai deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai se levantar contra a sua vida de qualquer forma. Esse é o papel dele. Qual é o nosso? Avançar e não deixar que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja do Senhor. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para aqueles que estão cativos e oprimidos. E o Senhor há de edificar a sua igreja conforme está estabelecido na sua palavra. Por quê? Porque também Jesus prometeu em Mateus 18, 20 o seguinte, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Anota isso para você. Mateus 18, 20, ele é o ponto final, o tiro de misericórdia para o discurso do desigrejado. Não, eu não gosto de igreja, eu tenho a Cristo no meu coração, vou ser igreja sozinho. Mateus 18, 20, ele deixa claro que é impossível, sem nenhum medo de errar aqui, você ser igreja sozinho. É impossível a manifestação do Senhor numa igreja de uma pessoa só. Jesus foi bastante claro. Pois onde se reunirem 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estou no meio dele. Pastor, então quer dizer que quando eu oro sozinho no meu quarto, Deus não está ali? Claro que está. O que eu estou dizendo é enquanto igreja. Só é possível ser igreja, e o papel de cada crente é ser igreja, fazer parte do corpo. Lembra do discurso? A mão precisa do pé, o pé precisa do olho, o olho do braço, o braço do nariz, o nariz. Você precisa ser parte do corpo. Só é possível ser parte do corpo quando você está reunido em comunhão com 2, 3 ou mais irmãos. Isso não tem a ver com a sua intimidade. Óbvio que todos nós temos intimidade com Deus. Isso tem a ver com ser igreja. E ser igreja é indispensável, inegociável para qualquer cristão nascido de novo. Tá claro esse ponto para vocês sobre isso? Vocês têm dúvidas sobre isso? Muito claro, pastor. Transparente, translúcido. Amém. Então, guardem isso no coração de vocês. Quando vier, não, porque eu sou igreja, eu sou sozinho. Não, irmão. Você pode até ter intimidade com Deus, isso ninguém julga. É indiscutível. A sua intimidade com Deus é somente sua. Mas se você é sozinho, se você é desigrejado, você não é igreja. Não tem como ser igreja sozinho. No mínimo, Mateus 18, 20. 2 ou 3 em meu nome. E essa visão do tipo, não quero estar na igreja, que a igreja não serve para mim. Ela é equivocada. Porque assim, vocês concordam? Vamos pensar da seguinte forma. A partir de agora, eu não quero mais ser igreja, certo? Mas eu não quero estar na igreja física. Sim, não quero mais estar no Ministério do Deuteronômio. Dá um exemplo, tá? Vou dizer que fosse a única igreja. Não quero mais estar nessa igreja, tá bom. Vou estar sozinho em casa, tá bom. Mas para mim, ser igreja, eu posso não querer estar nessa igreja, mas preciso ser igreja. Para mim ser igreja, eu preciso de 2 ou 3 em meu nome. Legal. Então vai reunir eu e uma outra pessoa, eu, minha esposa, eu, meu marido, eu, meu amigo, eu, minha amiga, enfim. Então já são 2. Já virou igreja. E a palavra de Deus diz que, Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, para ser igreja tem que ser 2. E para ser igreja tem que anunciar o evangelho. E se você anuncia o evangelho, menos tempo ou mais tempo, daqui a pouco serão 3, serão 4, serão 5, serão 6, serão 10, serão 50. Você voltou de novo a ser igreja. Percebem como o fluxo sempre vai dar em uma igreja? Nunca numa caminhada solitária. O evangelho não aceita caminhada solitária, porque o mistério de Deus reservado é Cristo e seu corpo. Jesus é o cabeça e a manifestação do seu corpo é a sua igreja. Em Efésios, capítulo 3, se não me engano, vai falar sobre isso, né? Que os muros que separavam nós gentios, né, de Cristo foram derrubados. E agora Deus fez de
de dois povos, né? Judeus e gentios, um único povo, uma nova humanidade. E essa nova humanidade se chama a Igreja de Jesus. Então, a pergunta para reflexão é: algumas dessas passagens bíblicas, né? Dessas passagens bíblicas, como você percebe a manifestação do reino através da sua igreja local? Isso eu quero ouvir um pouquinho para vocês, que é importante até para a gente ter como feedback, né? Vocês percebem, né? Não estou falando do pastor, né? Do pastor Lúcio, do pastor Tatiana, do Rodrigo, do pastor Jéssica, não, é sobre os pastores. Tô falando nós, como igreja, vocês percebem essa manifestação do reino através da nossa vida, através da igreja como um todo? Vocês, é nítido dos seus olhos de vocês? Vocês conseguem ver um movimento sobrenatural de Deus através dessa comunhão? E eu vou deixar o microfone aberto para vocês falarem. Sim, pastor, é nítido quando a gente vê, observa e é claro os frutos que a gente gera, né, na vida de outras pessoas, através das nossas vidas, ao anunciar o evangelho, e o nosso crescimento espiritual e tudo que a gente tem feito, inclusive um grande exemplo disso é a manifestação da nossa igreja, né, unida em conjunto para colocar de pé, né, o start do início desse novo ciclo, e todos os frutos que tem gerado, as pessoas que têm se voltado para Jesus, reconciliado, se convertido, que têm falado o quanto é bom viver a presença de Jesus em suas vidas. Eu acho que o fruto disso tudo é o maior exemplo disso. Amém. E é exatamente sobre isso, né? O reino é exatamente sobre isso, né? De como nós percebemos, né? Toda essa manifestação. Algo importante, né? No domingo, nós estávamos lá, né? A Yasmin estava trabalhando, o Gabriel também, né? Na verdade, foi uma semana conturbada, né? Mas a Yasmin falando disso, quem estava lá, nós estávamos lá. Foi impressionante, né? A Sil estava, a Lorena, né? O Marcos e a Mari. Quando nós botamos as cadeiras, né, no lugar, uma comoção, né, um misto de alegria e de choro tomou conta da igreja, né, das pessoas que estavam ali. Eu creio que é do Espírito, porque não foi combinado, ninguém falou nada, a gente só estava arrumando, e quando a gente viu as igrejas espalhadas que tomou forma de uma igreja, foi impossível nós não nos alegrarmos e ao mesmo tempo nos emocionarmos no Espírito, porque é a percepção de que Deus tem sustentado, que Deus tem trabalhado e que nós estamos caminhando e andando, né, como igreja em Cristo, né? Então, quando um só Espírito atua, né, até a base do Ministério de Conexão, um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Quando é uma unidade, inclusive esse tipo de situação se manifesta de maneira quase que coletiva, né? Todos no mesmo Espírito. Era um misto de alegria, de paz, de vitória, de emoção, de lembrar cada um, né, acredito, lembrando do início, de tudo que nós passamos até aqui, como nós amadurecemos como igreja, individualmente, tudo que Deus tem feito. É isso, né? Não sei se o quer falar, Mari, Marcos, esposa, fique à vontade, abre o microfone. Lorena, não? Vou deixar, então, vou avançar aqui. Então, qual é o significado da palavra igreja, né? Pode ler para mim, Yasmin, por gentileza? Claro. Etimologia. Eclésia, grego, significa literalmente assembleia de chamados para fora. Nossa, que bonito. Indicando o chamado divino que separa os crentes do mundo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, essa palavra, né, do grego eclésia, é uma assembleia dos chamados para fora, né? Você tinha as eclésias nas praças, né? Quando você tinha reunião, né, uma assembleia para discutir algum tema, você tinha uma eclésia que era na praça, né? As pessoas eram chamadas, né, para fora para tratarem desses assuntos, né? E por isso que nós vemos, né, uma das denominações mais tradicionais, né, do nosso país é a Assembleia de Deus, né? Por isso que é a eclésia de Deus, né? A Assembleia de Deus. Daí vem essa palavra. Então, eclésia é o significado literalmente desse, né? Daqueles que foram, a assembleia daqueles que foram, a reunião daqueles que foram chamados para fora. A igreja não foi chamada para dentro. Nós não somos chamados a nos reunir no culto. O culto é um espaço de celebração. A igreja, ela é literalmente chamada para fora, para anunciar, para manifestar o reino de Deus para além dos muros, né? Que compõem o prédio onde nós nos reunimos. Pode continuar. Uso secular. Em Atos 19:32 até 41, o termo é usado para descrever uma assembleia civil ordinária, mostrando seu significado original na cultura grega. Alguns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois havia confusão na assembleia.
e a maioria nem sabia porque estava ali reunida. Essa é uma passagem, né, onde há uma reunião, né, fusão a partir da pregação dos apóstolos, né, e aí é só para mostrar que esse termo eclésia ele já era de uso secular, que é justamente quando ele fala na confusão na assembleia, não é na igreja, uma confusão na reunião das pessoas, né, que estavam ali do lado de fora, né, no local público e nem sabiam que estavam ali reunidos efetivamente. Vamos continuar. Raízes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eclésia traduz a palavra hebraica Carral. Que se refere à Assembleia do Povo de Deus. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor ordenou que fossem feitas. Êxodo 35:1. E recitou do começo ao fim esta canção para toda a Assembleia de Israel. Deuteronômio 31:30. Então, desde o Antigo Testamento, né, Deus chama, né, o seu povo de assembleia, né, daqueles que são reunidos, né? Então, comunidade ali em Êxodo 35 é assembleia, e Deuteronômio 31:30 ali, né, assembleia, também é a mesma palavra, a etimologia da palavra eclésia, que no hebraico antigo se chama carral, né? O kerral, em relação à palavra. Então, desde o Antigo Testamento já existe a percepção de assembleia. O que muda como eu falei, em Efésios capítulo 3, o que muda é essa percepção, né? 2 ou 3, se não me engano, agora a memória está falando, acho que é no final do 2 ou no final do 3, acho que é no final do 2. O que muda é essa percepção, mais ou menos assim, havia um muro que cercava toda Israel, né? Que era a lei. Quando Jesus vem, ele derruba esse muro, e aí nós, gentios, podemos nos achegar a Deus, e daqui surge uma nova humanidade, uma nova assembleia, a Assembleia dos Santos, a Assembleia daqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Significado no Novo Testamento. Significado no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo é elevado para descrever a comunidade de fiéis salvos em Cristo, unidos pela fé e pelo Espírito Santo. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:21. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Não precisa ler a referência, pode só ler o texto, tá? Tá. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, sempre que se referir à comunidade, né, somos muitos, edificarei a minha igreja, né, sempre que comunidade no Novo Testamento sempre vai se referir à palavra eclésia, né, a palavra igreja, sempre a reunião dos santos e fiéis. Como 1 Pedro 2:5, né, vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual para sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. E a pergunta de reflexão, né? Como o entendimento da palavra igreja, como chamados para fora, desafia sua visão sobre seu papel como um membro do corpo de Cristo? Aqui eu quero ouvir todo mundo. Podem abrir o microfone aí, se possível. Como o entendimento da palavra igreja, né? Como chamados para fora. Vocês já conheciam? Primeira pergunta, vocês conheciam isso? Que eclésia significava igreja e eclésia significava chamados para fora? Não. Eu sabia que era igreja, mas chamados para fora, não. Uhum. E como é que isso impacta? Assim, impacta no sentido assim, sabendo disso, como é que isso muda a visão de vocês? Não muda, ou reafirma a visão de vocês, assim, da importância de que nós somos chamados para fora, literalmente, né, sendo redundante, não somente para ficar dentro da igreja. Sim, não? Pastor, isso reforça o que a gente já vem tratando aqui nas aulas, sobre o revestimento do Espírito Santo com poder para testemunhar para as pessoas. E é muito o que eu falo aqui na célula, né, aqui no Conexão, que somos chamados para ser igreja não só para o nosso meio, nosso ambiente aqui, apenas para a gente, só para a gente escutar da palavra e com isso edificar nós mesmos só aqui, mas não, nós somos chamados para declarar isso para outras pessoas, para falar do amor de Jesus para outras pessoas, para que essas outras pessoas, assim como nós lá atrás fomos alcançados, possam ser alcançadas também. E esse é o nosso principal propósito, chamado, né? Para ser para fora mesmo, não viver ali aquele mundinho, só a gente, só o ciclo, só aquele ciclo fechado, mas para que a gente possa testemunhar, munido do Espírito Santo, de coragem para falar para as pessoas, para declarar aquilo que uma vez nos alcançou. Quer falar, Sil? Mari, Marcos?
Lorena? É mais ou menos isso que a Yasmin falou mesmo. É levar a palavra de Deus para que outras pessoas conheçam através da gente. É mais ou menos o que ela resumiu. Amém, amém. E aí, por que eu tô... Eu sei que parece um pouco redundante, né, e meio que óbvio, mas por que eu tô batendo nessa tecla? É importante a gente ter essa percepção, né, disso que nós estamos falando, porque tem acontecido, né, já há alguns anos, esse movimento que, para mim, na minha visão, é contrário àquilo que a palavra estabelece. Não, mais uma vez, vou abrir um parênteses grande, não que nós não tenhamos que ter conforto na igreja, boas coisas, isso não tem nada a ver com isso. Mas as igrejas têm se tornado cada vez mais, assim, a minha percepção, né, mais estruturas, né, como onde faz-se de tudo para nós ficarmos confortáveis ali. Entende o que eu estou falando? Ali. Estruturados ali, fechados ali. Né? Eu tenho uma boa sala dos meus filhos, eu tenho pipoca, eu tenho doce, eu tenho cappuccino, eu tenho restaurante, eu tenho tudo ali. Né? E como se a igreja ali, bem estruturada, fosse capaz, né, ou talvez fosse suficiente para atrair pessoas. Então eu começo a atrair pessoas porque, vem aqui, que vamos lá na minha igreja, porque seu filho vai amar. Lá vai ter show de fantoche, vai ter apresentação, vai ter pipoca. Não, vamos lá na minha igreja. Gente, você tem que ver lá o cappuccino na minha igreja. É muito top, você tem que ir lá tomar um café. E esse não é o propósito, né? De ficar aqui estático e atrair as pessoas de alguma forma, né? Mas a palavra de Deus, ela fala justamente o contrário, que a igreja é aqueles que são chamados para fora. Aqui nós nos fortalecemos, aqui nós cultuamos ao Senhor, aqui nós somos revestidos de poder, e uma vez revestidos de poder, manifestados dos dons espirituais, né, dos novos dons, buscando a presença do Senhor, para nós sermos impulsionados para fora. E aí, falarmos do amor de Deus, lembra de Mateus 28, ide, portanto, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, né, esse ide, né, no original é indo, é no gerúndio, indo, por onde quer que vocês vão. Então, uma vez que aqui, né, eu tenho consagrado a minha vida, aprendido do Senhor, que eu sou a manifestação visível do reino, agora indo onde quer que eu vá, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na casa dos meus parentes, no meu vizinho, comprar um pão, pegar um ônibus, dentro do Uber, onde quer que você vá, você manifestar a glória. Então, o movimento que a Bíblia nos ensina é o contrário, é sermos cheios aqui para expandirmos. Você não precisa trazer alguém para o seu pastor converter. Fulano, eu quero tanto que ciclano, minha vizinha vá lá em casa, vá lá na igreja para ouvir o pastor Lúcio pregar, que ela vai aceitar Jesus. Está errado, meu irmão. Essa visão de que depende do pastor para aceitar Cristo está errado. Não, o propósito eu vou lá na igreja, ouvir o pastor pregar, a pastora pregar, o que quer que seja, né, o irmão que está lá dando a palavra pregar, e cheio do Espírito agora, cheio da presença, na autoridade do nome de Jesus, eu vou anunciar o evangelho. Então, minha vizinha não precisa esperar ir lá ouvir a pastora Tatiana para se converter, não. Eu vou falar de Jesus para ela, falar só, Jesus veio, morreu na cruz por você, ele te ama, eu tenho uma novidade de vida para você, que você não precisa viver nessa escravidão, você pode ser livre em Cristo Jesus. E essa salvação ela é gratuita, é presente de Deus, você precisa aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Você quer? Quero. Então vamos orar e aceitar Cristo. Não é o monte de crente que fica convite, né? Eu tenho até certa restrição com o negócio de fazer convite para a igreja, dar convite para as pessoas. Porque a gente pode convidar para a igreja, legal, não estou dizendo que não pode, só estou dizendo assim, não criar essa mentalidade que só, meu namorado vai aceitar Jesus quando ele for lá na minha igreja ouvir o meu pastor. Não, meu irmão, tá errado. Meu pai vai aceitar Jesus, meu padrasto, minha madrasta. Não, meu irmão, tá errado. Falemos de Jesus nós, cada crente tem um chamado, e é chamado para fora, para falar do reino. Isso é ser igreja. E a partir daí Deus vai acrescentando aqueles que haveriam de crer, lembra de Atos? Vão crer na doutrina e na igreja. Qual é o processo da igreja? Assim como aconteceu com você. Você se chegou, foi batizado, aprendeu, caminhando, vai sendo ensinado, Deus vai lavando as suas vestes, vai transformando o seu coração, vai mudando a sua história, vai te dando base, vai te dando conhecimento para que você pregue para outras pessoas sobre o amor dele. Esse é o papel da igreja. Vocês entendem a diferença? Um pouco de você ter uma postura de temos uma igreja onde você quer atrair as pessoas pela estrutura da igreja. Não é pela igreja, né? É o contrário disso. Nós devemos sair, que o culto de domingo seja uma bênção para que a gente saia na segunda cheio do Espírito falando do amor de Deus. É óbvio, queremos vitória na nossa vida particular, na nossa vida profissional, na nossa vida
sentimental, oramos por isso, mas precisamos ter essa percepção de que a igreja ela foi chamada para estar fora. Bem? E aí, né, a igreja universal, né, e não é universal do reino de Deus, né, nem a igreja católica, que significa igreja universal também, né, católica é universal. A igreja universal no sentido de diferente da igreja local, né. A igreja universal, ou seja, todos os crentes, né, do mundo, todos os nascidos de novo, né, a igreja universal, a igreja de todos os tempos, né, de Deus. Então, o primeiro ponto é a glorificação. Para que ela tem propósito, né? Qual o propósito? É a glorificação de Deus, né? A ele seja a glória. Efésios 3:21 diz, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Apocalipse 7:9-10 diz, multidões de todas as nações adorando ao Cordeiro. Então, a primeira coisa é glorificar, né? O final, né, de toda essa estrutura é a glorificação, perdão, não a primeira. O final de toda essa estrutura é a glorificação de Deus, né, pro seu nome. A partir daí, né, nós temos deixa eu aqui, como é uma pirâmide, eu vou ao contrário. Então, a base de tudo é observância das ordenanças. Né, Mateus 28:19-20 que eu acabei de falar, né? O batismo e o ensino dos mandamentos de Cristo. 1 Coríntios 11:23-6. A ceia do Senhor como memorial até que ele venha. Essas são as duas ordenanças. Batismo e ceia. Observar essas ordenanças. Segundo ponto, próximo passo, comunhão entre irmãos. Atos 2:42. Então se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Ter comunhão com a igreja, estar em comunhão com a igreja é fundamental, né? E 1 João 7, se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. E aí o próximo passo é a proclamação da salvação. Então, uma vez que eu observei as ordenanças, preguei o evangelho, recebi a Cristo como Senhor e Salvador, observei as duas ordenanças, fui batizado, né? Estou no corpo de Cristo, tomando a ceia memorial, estou em comunhão com meus irmãos, o terceiro passo automático é a proclamação da salvação. Né? Vocês são geração eleita, já li esse texto, né? Para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a luz. E Marcos 16:15, né? Que é vão pelo todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, né? E aí, uma vez que você está observando, uma vez que você está em comunhão com seus irmãos, mas você está proclamando a salvação, através também do conhecimento, você vai estar apto, né, como 1 Timóteo 3,15, para a defesa da verdade, para falar aquilo que você crê, né? Você consegue ir numa festa e se posicionar de maneira tranquila e falar, olha, eu creio dessa forma, defender a sua fé. Defender aquele que você crê. Em 1 Timóteo 3,15 diz, a igreja de Deus vive coluna e fundamento da verdade. João 17:17 diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, defendendo a palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós conseguimos nos posicionar e para o final disso tudo, né, é para a glorificação do próprio Deus, né, para que a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Então, percebam como é um caminho, né, como é uma jornada. Observando, você se batizou, você, né, participou do corpo, está em comunhão, tomou a ceia, está em comunhão com seus irmãos, começa a proclamar a salvação, aprende e está apto para defender a sua fé e, por fim, isso tudo vai resultar na glorificação de Deus através da sua vida, que é a chegada de novos irmãos em Cristo através da sua vida para o reino, né? Então, eu já li esse texto de Atos 20:28, que é sobre pastorear, né? E fala sobre o preço que Jesus pagou. Então, a Igreja Universal, né? A Igreja de Cristo transcende fronteiras geográficas e denominacionais, unindo todos os verdadeiros crentes em Cristo, fundada por Jesus, né? Como eu li em Mateus 16:18, e protegida por seu poder e dirigida pelo seu Espírito, conforme eu já falei também, que é o texto que a base do Conexão, que é Efésios 4:4-6. Então, quem protege a igreja é o poder de Deus e ela é dirigida pelo Espírito de Deus. E ela foi fundada por Jesus. É Jesus que garante, né, a nosso caminhar como igreja. E ela transcende as fronteiras. É o que eu falei, por exemplo, nós vamos estar ali para aquele local. Eu não quero lá saber se vai aceitar Jesus, se vai ficar na nossa igreja, se vai para a Assembleia, se vai para a Nova Vida, se vai para a Presbiteriana, se vai para a Batista. Meu irmão, a gente quer impactar o reino. Não é uma concorrência para ver quem tem mais membro, ou para quem tem mais recursos. Não, Deus, aqueles que Deus tem reservado para o Ministério Deuteronômio, Deus tem reservado para Batista, e para Presbiteriano, e para Nova Vida. Deus ele tem multiforme graça, cada um se adequa a uma denominação. Agora, como igreja, né, universal, qual é o nosso papel? E nós vamos buscar isso. Buscar os pastores ali ao redor, fazermos evangelismos em conjunto, impactarmos aquela região, independente de onde a pessoa vai ficar, não importa. No final do dia, não importa. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado e a gente alcance pessoas para o Senhor. E aí, como vou terminar aqui, né, perguntas para reflexão, né? Como manifestar a unidade da igreja, apesar das diferenças denominacionais? Né? Como é que
é o nosso desafio, e eu botei aqui como último ponto, né, para nós podermos ter essa visão, né? Acho que nosso maior desafio agora, que a gente é uma igreja fixa, né, assim, no sentido física, né, perdão, assim, com uma sede própria, efetivamente, né, não somente um local onde nós cultuávamos, esse talvez seja o maior desafio que eu quero propor, né, para a igreja. Como a gente pode ser igreja independente de ser denominação, né? De que maneira a gente pode utilizar o espaço que o Senhor nos deu e futuramente o espaço maior que o Senhor nos dará, eu creio. Como é que a gente pode ser reino sem ser só Deuteronômio, sabe? Eu gostaria muito de construir uma igreja a partir de agora que não olhe somente para dentro das nossas portas ou para dentro da nossa igreja, sabe? Eu não quero saber para onde vai a pessoa que nós recebemos ali ou que nós evangelizamos no sinal, no sentido de que não importe para onde ele vai, mas não importa que importa que ele vá para uma igreja, independente de ser a nossa. Porque quando nós começamos a olhar para o reino e particionar ele, dizer assim, não, mas eu não posso fazer nada com o pastor Bruno lá da Nova Vida, porque se vai que a gente ganha 50 pessoas para Jesus e 51 resolve ir lá para a igreja dele. Glória a Deus, mesmo. Se todos forem ficar lá e serem edificados, nós cumpriremos nosso papel. O galardão é igual, a coroa é igual. Ah, mas é bom também a gente crescer. Claro que é bom. É bom para quê? É bom para o reino. Uma igreja mais forte, né? Com mais irmãos, mais recursos, mais espaço, mais condições, né? De ajudarmos. Irmãos, tem tanta coisa que nós podemos fazer e que nós sonhamos como reino. Eu fico ali fazendo a obra, né, da igreja lá. Ontem saí de lá quase 11 horas da noite. E o meu coração arde. Eu falo, Senhor, eu quero poder, né, como igreja, alugar o galpão e expandir, não é para como a igreja dos pastores são, não é isso, irmão. Nossa, imagina, eu fico ali sonhando, eu falo, poxa, se a gente tem um espaço como esse, imagina a gente criar uma igreja viva, aberta à comunidade, para os jovens poderem ir ali, a gente falar de Jesus para eles, e aí bota, sei lá, um evento esportivo, abre para alfabetização, né, de pessoas que não sabem ler nem escrever, ajuda a pessoas a terem uma profissão, abre para atendimento, né, clínico naquele lugar, né, para pessoas que têm dificuldades emocionais, depressão, atendimento psicológico, uma vez por semana dentista, e claro que é atrelado a falar do reino, não é somente ação social, mas é uma igreja viva, uma igreja viva. A igreja precisa ser viva. Eu quero saber lá de telão de 1 milhão, meu irmão. Eu fico em cima lá. As pessoas falam, pastor, você fez essa igreja toda e toda essa reforma e não pensou no altar. Eu já fiquei 2 anos no chão. Vou ficar mais 10 anos sem ter um púlpito, um altar, que eu digo assim, né? Um local... Irmão, não faz a menor diferença. Menor diferença. Ah, vai ficar lindo? Claro que vai. É uma benção? Claro que é. Tem um desejo? Claro que a gente tem. Mas, irmão... não é sobre coisas, sabe? É sobre pessoas. Queria muito ter um ministério de ação social dentro da igreja, né? Um ministério de ajuda para o reino, sabe? A gente poder entrevistar as pessoas, catalogar quem realmente precisa, né, de ajuda, de cesta básica. A Bíblia fala para a gente fazer para os irmãos na fé. Né? Não é qualquer um, né? Qualquer pessoa. A igreja não é assistência social. Nós não vamos substituir o Estado. Isso é uma outra coisa. Política de Estado não é política de igreja. Mas nós vamos receber muitos irmãos que têm dificuldades reais, que passam fome, que não têm o que comer, que não tem sapato, que não tem roupa, né? Que precisam botar um dente, né? Só quem perdeu um dente, quem tem um dente ruim, sabe quanto é triste, quanto é ruim para a autoestima. As pessoas não procuram emprego. Esse dia eu recebi um irmão lá, falou, pastor, eu pregava, eu fui 30 anos presbítero numa igreja, numa denominação, e não sou mais hoje porque eu tenho vergonha, eu perdi meus dentes da frente toda e eu tenho vergonha de pregar porque eu fico sem os dentes. Meu irmão, que eu não tenho, já aconteceu, que se eu tivesse, eu tinha botado o dente daquele homem igual de Firmino, os porcelana na hora, porque, meu irmão, olha só, você ouvir que o irmão em Cristo deixou de pregar, tem vergonha de subir ao altar, falar do amor de Deus por conta que ele perdeu os dentes. Para mim, para você que temos os dentes, talvez não faça diferença. Talvez a gente possa alcançar muitos jovens abrindo, sei lá, naquele espaço lá atrás, um futebol por semana, né? Uma aula de jiu-jitsu, não sei, irmão. Um lugar para as pessoas poderem se achegar, conversar. Uma igreja viva, uma igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja viva, porque dentro de nós flui rios de água viva. E nós estamos ali naquele lugar para mudar, em nome de Jesus, a realidade daquelas pessoas. Pastor, mas você sonha alto, você acha que sozinho vai fazer a diferença? Não, irmão, não é sozinho. É no poder que há no Espírito Santo do Senhor. Se Deus conceder, se Deus nos der força e condições, nós vamos impactar
aquela comunidade, para a honra e glória do nome dele. Ah, mas pastor, pode ser que não dê todo mundo na igreja, não importa, manda para os irmãos da Batista, para a Presbiteriana. Meu irmão, não importa, porque isso é ser igreja. Eu pastorei o ministério do Deuteronômio, mas eu pertenço à igreja de Cristo. Eu sou pastor do reino, que cuida de um rebanho que está dentro da igreja do ministério do Deuteronômio, mas eu sou um pastor do reino. E como pastor do reino, nós vamos pastorear para o reino. Não importa. Entende como é mais profundo isso? Nós temos muita coisa para fazer. Deus há de dar condições até aqui, o Senhor nos sustentou e haverá de continuar sustentando. Amém? Sejamos igreja viva, que gere vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Vou pedir, semana passada acho que eu pedi a Sil, né? Eu vou pedir a Lorena, então, para orar. Os outros irmãos, eu não sei se estão com o microfone. Vou pedir a Yasmin para orar, então, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Perdão. Amém. Amém. Amém, Senhor. Senhor, meu Deus, amado Pai, glória te damos, Senhor, nessa noite. E agradecemos, Senhor, por essa aula maravilhosa ministrada pelo nosso pastor, que tem feito com tanto carinho, Senhor, praticado, Senhor, toda terça-feira trazido para a gente a palavra, ainda mais aprofundada, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe imensamente a vida dos pastores, Deus, que eles continuem, sim, Senhor, assim, firmes, com esse coração generoso, coração voltado para a obra, Pai. Coração humilde, Senhor, entendendo a importância, Senhor, que tem tudo aquilo que eles têm feito, Senhor, para alcançar pessoas através das aulas, do YouTube, e a obra que estamos fazendo, Senhor. Isso é tão lindo, Pai. Saber, Pai, que eu, como ovelha da Igreja Ministério do Deuteronômio, Senhor, posso dizer que tenho orgulho de ter pastores assim, com esse coração, Pai, voltado para Deus, um coração honesto, Senhor, um coração que não é vaidoso, Pai. Como é bom, Senhor, e por isso gostaria, Senhor, de pedir suas bênçãos, que o Senhor derrame cada dia mais, Pai, na vida dos pastores, que eles possam ter essa força de vontade, Senhor, a fé fortalecida, Senhor, todos os dias. Pai, te agradeço também por estar reunido com os meus irmãos aqui, ter essa possibilidade de poder falar, Senhor, perguntar, Senhor, nos aprofundar na sua palavra, Pai. Como isso é importante, tem edificado a minha fé, edificado a vida dos meus irmãos, que tenho certeza, Pai. E assim caminhamos juntos, Senhor, para a honra e glória do seu nome, para sermos munidos com o poder que há no seu Espírito, para poder proclamar, Senhor, o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Pai, obrigada, Pai. Peço que o Senhor abençoe a nossa terça-feira, a nossa semana, Senhor, de jejum e oração. Que o Senhor possa continuar, Pai, estando conosco, Pai, nos revestindo com seu poder, derramando seus dons sobre a sua igreja, Senhor. Pois não fazemos isso para honrar e glorificar nenhum homem, mas somente a Ti, Deus, pois temos essa consciência que somos pó, não somos nada sem você, meu Pai. Por isso eu peço, Senhor, receba de coração, humildemente, o nosso pedido de perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos momentos de ira, de raiva, aqueles momentos que a nossa carne fala mais alto, Pai. Que o seu Espírito, Senhor, possa estar conosco, nos guiando, nos aconselhando, Senhor, a viver o caminho da forma como o Senhor deseja, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco, às 11 horas, nós temos o nosso jejum, né? A oração pelo nosso jejum. Estamos nessa semana de jejum MD. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em oração para que na sexta-feira nós teremos o nosso Conexão, que será uma bênção. Em nome de Jesus, convide alguém, chame alguém, não tenha medo, não tenha vergonha. Fala, meu irmão, vamos lá. Isso é uma bênção, né? Convide as pessoas, dê a oportunidade das pessoas conhecerem ao Deus maravilhoso que você conheceu. E no domingo, em nome de Jesus, nós estaremos lá às 18 horas para a nossa grande inauguração, o segundo aniversário do Ministério do Deuteronômio. E vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Nós amamos vocês, fiquem na paz, uma boa noite. Fiquem com Deus. Paz. A paz. Boa noite, a Boa paz. noite. Boa noite.